Fala, meus amigos, Valfredo de Farias na área em mais um podcast sozinho. E hoje vamos falar sobre o tema da moda nesta semana, que é desoneração da folha de pagamento. Um segundinho e a gente já volta. Desoneração da folha de pagamento, que é isso, né? Muita gente falando, se degladiando aí, ficando de mal, né? Passa o dedinho aqui, corta e tal. Mas o que é isso de fato, né? Pelos comentários eu vejo que muita gente nem sabe o que é isso e está se degladiando ali. Mas vamos lá que com o Valfredo aqui você vai aprender o que é desoneração fiscal, se você ainda não sabe. Aliás, desoneração pode ser fiscal, nesse caso não deixa de ser fiscal, porque é em cima de encargos sociais, que também é uma espécie de tributos. Então vamos lá. Digamos que você é um funcionário que tem a carteira assinada, você desconta todo mês que você recebe o seu salário o INSS para o governo. Esse INSS ele varia de 7,5% até 11%, lógico que tem um teto ali, dependendo do teu ganho, você não vai ficar tributando 11% a vida toda. Vai ter um limite ali que você vai chegar no teto e não vai pagar mais do que isso. Mas enfim, esse INSS que você desconta no teu salário, ele é oneração, ou seja, você é onerado de INSS no teu contra-cheque. Digamos que amanhã o governo ele decide não te cobrar mais o INSS. Aboliu o INSS, não existe mais, então a gente não vai mais descontar INSS dos trabalhadores. O que acontece? Você é desonerado. Então, antigamente você pagava de 7% a 11% de INSS e agora você não paga nada. Então, antigamente você era onerado e agora você foi desonerado. O presidente Lula agora ele vetou a continuidade da desoneração do INSS nos 17 principais setores da economia. Mas por que o presidente vetou isso? Primeira coisa que a gente tem que entender. O país ele não está bem das pernas, né? Parecendo, às vezes, né? Dependendo de quem você segue aí na rede social, você vai pensar que o país está mil maravilhas. Muito emprego, muito dinheiro, muito bolsa não sei o quê, muita casa sendo entregue, muito carro, enfim. Isso depende de como são os seus ouvidos e seus olhos, né? Mas o país, de fato, ele não está bom. Ele está com um déficit muito grande, né? Déficit fiscal, diga-se, é um rombo nas contas públicas. Então, a gente está gastando muito mais do que está arrecadando. Isso vai ser ruim para todos nós, menos para a galera que está no high society ali, principalmente os nossos senadores, deputados, juízes e etc. Mas, enfim, o que é que o governo está buscando? Arrecadar mais. Então, quando você tira um benefício, né, que está deixando de tributar alguns setores da economia, setores fortes esses, quer dizer que a partir do momento que você volta à tributação normal, você vai ter mais dinheiro nos teus cofres. Então, a receita do governo ela tende a aumentar. E por que isso é muito ruim? É porque esse tipo de imposto ele incide direto na folha de pagamento das empresas, ou seja, não no salário da pessoa. A pessoa, o trabalhador, ele não vai ser descontado desses 20%. Um detalhe importante antes até de continuar aqui, né, para vocês entenderem o quanto isso é um absurdo. As empresas hoje, para elas contratarem um funcionário para ganhar R$1.000, elas vão pagar até R$2.000 para bancar esse funcionário na sua empresa. Então, tem empresas, principalmente as que estão no lucro real e no lucro presumido, regimes contábeis, essas empresas têm um custo pesado para a contratação. Então, uma pessoa que ela vai pagar R$1.000 para essa pessoa, ela vai ter um custo para manter essa pessoa de praticamente R$2.000. Né? Então, tem encargos sociais, benefícios e, entre outras coisas, tem um custo de quase 100% do salário. Então, essa desoneração fiscal, agora voltando para a questão da desoneração da folha de pagamento, ela incide sobre o INSS. E o INSS, para o pessoal que está enquadrado no Simples, não tem muita diferença, mas quem está enquadrado no lucro presumido
e no lucro real, essas empresas elas têm que pagar 20% a mais do salário da pessoa de encargo social, de INSS para o governo, né? Então, é um valor que não é descontado do funcionário, mas é um custo da empresa. E ainda tem mais o Sistema S aí, que dá uns 7,5%, que é SESI, Senai, essas coisas aí, né? Então, de fato, essas empresas têm cerca ali de 27,5% só de INSS e Sistema S para devolver para o governo, em cima de cada salário de cada funcionário seu. Então é um custo absurdo. Então isso o governo está requerendo agora. Então, só para vocês terem ideia, não foram todos os setores da economia, foram apenas 17 setores que mais empregam no país. Isso veio na época da Dilma. Dilma, ela fez isso justamente porque estava passando por uma crise violenta, aumentando o desemprego. Então, ela pensou o seguinte, na equipe econômica da Dilma: eu vou desonerar a folha de pagamento, né? Ao invés dos caras pagarem 20% em cima do salário da pessoa, ela vai pagar de 1 a 4% em cima do faturamento bruto, que também é um absurdo, mas para você ver como o absurdo do encargo social, né, esses 20% é muito maior. Mesmo faturando a receita bruta, que é muito maior do que a folha de pagamentos, é mais negócio faturar a receita bruta do que os 20% em cima do salário dos funcionários, né? Então, o que foi que a Dilma fez? Desonera, né? E isso, na época do Bolsonaro, que é aí que eu falo que essa é a questão toda que está envolvendo esse bate-boca todo nas redes sociais. Na época do Bolsonaro, ele também tentou parar essa continuidade, né? O Congresso foi lá, aprovou a continuidade, e o Bolsonaro foi lá e vetou. Lógico, porque o Bolsonaro também estava precisando de dinheiro na época, né? Então ele viu ali uma forma de, pô, bacana, isso aqui é mais dinheiro no nosso cofre, eu vou vetar. Aí o Congresso foi lá e derrubou o veto. E o Lula fez a mesma coisa hoje, né? O Congresso vai derrubar o veto com certeza. Então, só para você ter ideia do quanto isso é prejudicial para a economia, esses 17 setores, eles contratam hoje 9 milhões de pessoas, né? Hoje, o total de desempregados no país é de 7 a 8%, né? Uma variação ali de 7 a 8 milhões de pessoas estão desempregadas no país. Só esses setores que foram beneficiados, eles empregam 9 milhões de pessoas. E aí você pergunta, Valfredo, mas a partir do momento que acabar esse benefício, todas essas 9 milhões vão para a rua? Não, lógico que não, porque as empresas têm que funcionar. Mas vai, primeiro, dificultar a contratação, porque agora está mais pesado você contratar, tem mais imposto em cima de pessoas contratadas. Segundo, vai ter demissão? Vai. Então, eu suponho ali que de 1 a 2 milhões de pessoas vão perder seus empregos, né? Mas com certeza os 9 milhões não vão para a rua. Na verdade, no mínimo 7 milhões vão ficar empregados ainda, né? Mesmo a empresa pagando mais. Só que ela vai ter que manter o seu orçamento e para isso, como ela vai estar pagando mais imposto, ou ela vai ter que aumentar muito o seu faturamento, que provavelmente não vai acontecer, ou ela vai ter que cortar custos e geralmente o custo mais pesado é folha de pagamento, né? Então vai ter que reduzir pessoal. E por que a briga entre bolsonaristas e o pessoal da esquerda? É por causa de incoerência e por causa de doutrinação política. Então, muita gente que hoje é a favor, né? Veja a Gleice Hoffmann lá, porque tem que bancar, as empresas têm que bancar os seus custos, porque o governo precisa de dinheiro, porque isso, aquilo. Mas quando o Bolsonaro vetou, ela foi a primeira a gritar lá que era um absurdo vetar um negócio desse, que ia gerar desemprego, não sei o quê. O que a Gleice falou no tempo do Bolsonaro, os bolsonaristas, né, os políticos bolsonaristas estão falando hoje, e o que a Gleice Hoffmann e o pessoal da esquerda todo está falando a favor, eles falaram contra lá no Bolsonaro. Ou seja, se você está embarcando nessa lorota, você está sendo manipulado e provavelmente você é um doutrinado político. Lógico que tem algumas raríssimas exceções, mas o que a gente vê na rede social é gente
falando sem base nenhuma, sem estudo nenhuma, somente replicando aquilo que o seu doutrinador vem querendo que ele replique. Então é isso, meus amigos. Ficamos por aqui, mais essa edição. Qualquer dúvida, qualquer ressentimento, qualquer elogio e qualquer desagravo, mande aqui nos comentários. Valeu, pessoal, um abraço e até o próximo podcast sozinho.